O Luciano Huck, ele usou as redes sociais para dizer que o Itamaraty, a diplomacia brasileira, faz um blá 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 e não resolve nada. Ele disse isso se referindo à diplomacia brasileira, que já retirou mais de 900 brasileiros da zona de conflito na Palestina. Então, o Luciano Huck, que de vez em quando solta umas pérolas, ele saiu com essa. Reportagem aqui do 247, Luciano Huck ataca Itamaraty é enquadrado por José de Abreu. Huck chamou a diplomacia brasileira de blá 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 e tomou enquadrado do ator. O ator José de Abreu rebateu o apresentador Luciano Huck após ele disparar diversas críticas à diplomacia brasileira perante os conflitos na faixa de Gaza. Sem citar o esforço que o governo faz no resgate das vítimas e das ações na ONU para a criação de um corredor humanitário, Huck chamou a diplomacia brasileira de blá 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 e reivindicou que o governo tenha pulso contra o Hamas. Abreu então rebateu Huck. Israel promove no momento ataques a civis por um exército inteiro, tem nome. O blá 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 diplomático já retirou 700 brasileiros de Israel. Isso aí foi quando ele respondeu para o Huck, né, que agora já tirou mais de quase 1.000 pessoas. Convocou a reunião do Conselho de Segurança da ONU, tenta um corredor humanitário, promove o salvamento dos brasileiros que estão em Gaza e não uma festa. Se antena. Bom, o Luciano Huck podia muito bem dormir quietinho, sem essa. Então, um cara que vive numa zona de conforto e de vez em quando faz bobagem, como essa aí. Para ele, o que interessa é arrebentar com o Hamas e não interessa salvar, por exemplo, crianças brasileiras que estão na zona de conflito lá e que precisam vir. Ou os brasileiros e as crianças, por exemplo, não precisam vir, Luciano. E se fosse sua filha, por exemplo, seus filhos? Então, você perdeu a oportunidade de ficar calado, de não falar merda, não é? Então, essa é a questão, tá? Então, veja só, aí diante disso aí, ele recebeu um monte de respostas, né? Além dessas aqui, né? Um monte de respostas lá na plataforma X, né? Na X-Tweet, né? Que tem essa outra questão aqui, né? Bom, ele respondeu um bocado ele recebeu um bocado de resposta, ele poderia muito bem ter ficado quietinho, né? Então, aqui, tá aqui, ó. Pessoal lembrando que ele apoiou o Aécio, né? Um cara que usou a Folha de São Paulo, um jornal de circulação nacional, para reclamar que foi assaltado e levar o relógio dele, se espera o quê? A outra pessoa diz aqui, gente, blá, 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 que quanta ignorância. De Luciano Huck só vem pérolas como essa, afinal, ele é o exemplo clássico de sionista. E aí, ó, aí tem mais respostas aqui, né? O tucano é incapaz de compreender a sutileza de um discurso diplomático construído no fio da navalha pelo Itamaraty, a fim de condenar as violências sem perder a credencial de ser mediador e ter condições para resgatar os brasileiros do conflito. E ainda quer ser presidente, né? Esse tucano aí. Bom, e aí o pessoal coloca aqui, falsos evangélicos foram para Israel pedir em oração que Deus tirasse Lula do Brasil e o mandasse para o inferno. Lula foi para lá, tirou eles do inferno e trouxe para o Brasil. Deus deu o deles, né? Bom, aí o pessoal faz um monte de reclamação aqui, o Luciano Huck, né? O pessoal faz lembra das abobrinhas do Luciano Huck, né? Dentre elas, essa questão aí de apoiar essa, ó. Leitores detonam Luciano Huck, apoiou Aécio, acreditou na Lava Jato, tinha Moro como herói e pediu uma chance para o inelegível. O apresentador fez ataques contra a esquerda. Então, é o malo sem alça, né? Então,
O Luciano Huck devia ter vergonha na cara, e pelo menos quando ele quiser escrever alguma coisa, ele pensasse pelo menos 2 vezes, para não ficar falando abobrinha, né? Porque é o seguinte, o discurso do Luciano Huck, aí dá para perceber, o que interessa para ele é arrebentar com o Hamas, que é o discurso de ódio, que arrebentar com o Hamas, acabar com o Hamas, na verdade, ele ignora que quando se ataca o povo palestino, se está cometendo um genocídio, colocando o povo em situação dramática. Se o Hamas cometeu erro, que sim, cometeu sim, então o Hamas que deve ser punido. Mas não você usar as suas redes sociais para aproveitar e colocar, instigar o discurso de ódio. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Aliás, a imprensa brasileira, a grande mídia brasileira, ela fica fazendo a média, mas é como se os palestinos não existissem ou não tivessem direito de existir. Ignoram totalmente a história da Palestina, o sofrimento dos palestinos, o quanto já foram violentados. Ignoram totalmente. Então, a ponto do Jorge Pontual defender aí que não é para cessar fogo, não. Tem que arrebentar com os palestinos, né? Porque aí o Hamas é para pegar o Hamas. Ou seja, isto é uma vergonha, né? Isto é uma vergonha. Então, esse jornalismo brasileiro, esses jornalistas brasileiros, esses apresentadores tipo Luciano Huck, são um desserviço para a sociedade brasileira. É isso aí, dê a sua opinião, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Sou o professor Nunes, tá? E esse é o seu canal, Professor Nunes.jns. Se você está interessado, você tem interesse em sociologia, cinema, literatura, ciência política, atualidades e muito mais, então este é o seu canal. Dê um like, inscreva-se e até o nosso próximo vídeo.